Vivemos em um mundo onde a ansiedade se tornou o idioma comum da alma. O medo do futuro, a angústia do fracasso e a constante comparação com os outros nos aprisionam em um ciclo de sofrimento silencioso. Mas os antigos estoicos, há mais de 2000 anos, já haviam encontrado a chave para romper essas correntes invisíveis. Eles nos ensinaram que não temos controle sobre os eventos externos, mas temos domínio total sobre nossas reações a eles. O estoicismo não é sobre apagar as emoções, mas sobre dominá-las. Não se trata de frieza, e sim de força. É uma filosofia de ação, de resistência e, acima de tudo, de liberdade. Não a liberdade do corpo, mas a do espírito. Para um estoico, a verdadeira paz não está em uma vida sem dificuldades, mas em uma mente inabalável mesmo quando cercada por elas. Imagine um navio em meio a uma tempestade. As ondas são altas, os ventos ferozes, mas o capitão que conhece o mar não entra em pânico. Ele não pode controlar o mar, mas pode controlar o leme. Assim também somos nós diante da vida. Marcos Aurelius, imperador romano e talvez o mais célebre dos estoicos, escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso é mais do que uma frase bonita. É uma diretriz para a liberdade mental em um mundo cada vez mais caótico. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Isso muda tudo. Um insulto só fere se você permitir. Um fracasso só destrói se você aceitar essa narrativa. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O estoico aprende a enxergar os desafios como mestres disfarçados. Cada dificuldade é uma chance de testar a própria virtude. Paciência, coragem, temperança, justiça. O que parece uma derrota, na verdade, é um campo de treinamento para a alma. A sociedade moderna nos ensinou a buscar o sucesso em conquistas externas, status, riqueza, reconhecimento. Mas o estoico vê o verdadeiro sucesso como uma conquista interna. Você pode ser aplaudido pelo mundo e ainda viver em tormento. Pode estar rodeado de conforto e ainda assim ser escravo das suas emoções. O verdadeiro triunfo para os estoicos é manter a calma enquanto o mundo à sua volta entra em colapso. É acordar todos os dias com a consciência tranquila, sabendo que agiu com retidão, mesmo quando ninguém estava olhando. Virtude não é apenas um ideal, é uma prática diária. É ela que molda o caráter, guia as decisões e constrói um espírito à prova de crises. Sêneca, o filósofo que escreveu sobre a morte enquanto aguardava a sua própria execução, dizia que o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais do que o necessário. A ansiedade tão comum hoje é um sintoma de quem quer controlar o incontrolável. Mas o estoico se pergunta: isso depende de mim? Se sim, ele age. Se não, ele aceita. Esse discernimento simples é o alicerce de uma vida plena. É como separar o trigo do joio em meio ao caos. A maioria das pessoas é arrastada pelos acontecimentos. Já o estoico navega, consciente de que nem sempre pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas. Essa filosofia não é para os fracos. Ela exige coragem para enfrentar a verdade sobre si mesmo. Aceitar que muitas vezes somos os causadores da nossa própria infelicidade. Que gastamos tempo demais tentando agradar os outros, lutando batalhas que não são nossas, desejando o que não precisamos. O estoicismo convida à introspecção radical, a olhar para dentro com honestidade, a lapidar as próprias imperfeições como quem molda uma estátua. O ideal estoico não é um ser humano perfeito, mas alguém que busca a perfeição com humildade, dia após dia, não por vaidade, mas por compromisso com a própria alma. A consciência da morte sempre foi um dos pilares mais impactantes do estoicismo. Longe de ser algo sombrio, é, na verdade, um lembrete constante de que a vida é breve e que cada instante importa. Memento mori, diziam os antigos. Lembre-se de que você vai morrer. Não como uma sentença assustadora, mas como um chamado à lucidez. Os estoicos não ignoravam a morte. Eles a encaravam de frente, sem medo,
porque sabiam que ela dá valor à vida. Sêneca escreveu que desperdiçar tempo é o maior dos desperdícios, pois ele é o único recurso que jamais pode ser recuperado. Quando alguém vive com essa clareza, deixa de adiar seus valores, suas decisões e suas ações. Vive com propósito, com presença, com coragem, e não se importa com o julgamento dos outros, porque sabe que todos, um dia, chegarão ao mesmo destino. Essa filosofia ensina a cultivar uma urgência serena, não aquela apressada, que atropela a vida, mas a que entende que o tempo é finito e, por isso, valioso demais para ser desperdiçado. O estoico desperta para o agora. Ele não vive à espera de um futuro idealizado, nem preso ao passado que não volta mais. Ele vive este momento, porque é tudo o que ele realmente tem. Essa consciência o transforma. Ele não se perde em conflitos inúteis, não se apega a bens passageiros, não mendiga a aprovação. Ele é guiado pela razão, pela virtude e por um profundo senso de responsabilidade, consigo mesmo e com o mundo. O tempo se torna seu aliado, e cada dia é uma nova chance de ser melhor. Mesmo que em silêncio, mesmo que ninguém perceba. Ao final de tudo, a pergunta não será quanto você acumulou, quantos te aplaudiram ou o quão confortável sua vida foi. A única pergunta que ecoará será: você viveu de forma honesta com aquilo que acreditava? Foi justo mesmo quando era mais fácil ser indiferente? Foi forte mesmo quando o mundo tentava te dobrar? Cuidou da sua alma tanto quanto cuidou do seu corpo? Buscou a verdade mesmo quando ela doía? Se a resposta for sim, ainda que com falhas humanas, então você viveu como um estoico. E não há maior vitória do que essa. Então, se este vídeo te tocou de alguma forma, lembre-se, a filosofia estoica não é um discurso bonito. É prática, é atitude, é escolha diária. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. E antes de sair, comente aqui embaixo o que você decidiu fazer de diferente hoje. Sabendo que o tempo é um bem que nunca volta, A sua resposta pode inspirar outras vidas. até o próximo vídeo.